Caro telespectador, bem-vindo a mais um espaço no âmbito da Feira Mostec, na sua 8ª edição. Neste momento vamos ao momento, passa a repetição da entrevista, vamos falar sobre segurança cibernética e o nosso entrevistado, passo a apresentá-lo, é o Dr. Américo Muxanga. Muito bem-vindo à Mostec e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Tio. Para mim é um privilégio e uma oportunidade de poder participar da 8ª edição do Mostec. Quando vejo que estamos na 8ª edição, diz muito sobre o percurso que percorremos até aqui. Porque quando tivemos o primeiro Mostec, não sabíamos que iríamos caminhar tanto e tem sido bastante útil ver que a SOICO e a STV têm, ano após ano, trabalhado no sentido de organizar a maior feira de tecnologia a nível do nosso país. Muito bem. Engenheiro, a nossa conversa de hoje é sobre segurança cibernética, um tema que de alguns anos a esta parte tem se tornado muito massificado. Eu começo a nossa conversa por falar de estatísticas ou classificações a nível global. Existe um ranking que é elaborado pela União Internacional de Telecomunicações. Uma das edições mais recentes é referente ao ano 2020 e, sob o ponto de vista de classificação, coloca Moçambique na posição 123 de um total de 182 países avaliados no que a segurança cibernética diz respeito. Os primeiros são os mais aparentemente seguros para prevenção de situações de ataques cibernéticos, e os que vão estando na cauda são os que menos situação de segurança têm. Com base nesses dados que eu menciono, gostava de perguntar, engenheiro, que fatores contribuem para que Moçambique tenha a classificação que tem, está entre os 60 países menos seguros sob o ponto de vista cibernético? Bom, primeiro é preciso dizer que o ranking mostra o nível de maturidade que um país tem no que diz respeito à segurança cibernética. E essa maturidade, digamos, em termos de ranking, indica se o país, por exemplo, tem uma política de segurança cibernética, se tem uma estratégia nacional de segurança cibernética. E se essa política, essa estratégia foram efetivamente implementados de tal modo a proteger o património, os assets críticos, digamos, de um determinado país. E quando falamos de património crítico, estamos a referir quer infraestruturas técnicas, assim como as infraestruturas de informação. Portanto, esse ranking, no caso de Moçambique, não quer dizer necessariamente que Moçambique é um país muito menos protegido. Ou seja, os países que têm um ranking mais alto não quer dizer necessariamente que eles estão muito mais protegidos ou não podem ser objetos de ataques. Simplesmente indica, para o caso de Moçambique, que nós, por exemplo, ainda até há pouco tempo não tínhamos a política aprovada, não tínhamos a estratégia aprovada e não temos desencadeado as ações que permitem elevar o nosso ranking para um nível mais alto. Devo dizer, contudo, que apesar de que nós não tínhamos uma política, uma estratégia aprovada a nível do país, certas infraestruturas críticas, ou certas instituições, ou certas áreas de indústria já estão há muito tempo a desencadear ações com vista a elevar o seu nível, digamos, de proteção cibernética. Posso dar, por exemplo, a área da banca ou a área de telecomunicações, que eles já desenvolveram algumas ações que, com a aprovação desta política e com o início da implementação das medidas, poderemos ver o nosso ranking a subir nas próximas avaliações. Muito bem. Quando falamos de segurança cibernética e quando olhamos para os usuários da internet, podemos dividi-los em vários segmentos, mas existe o cidadão que no seu dia a dia usa a internet, existem as instituições públicas ou privadas, as instituições do Estado. Eu gostava que que o engenheiro Muxanga nos elucidasse até que ponto estamos protegidos, desde o cidadão, quando através do seu dispositivo, telemóvel ou computador, usa a internet, até as instituições, principalmente as instituições, tendo em conta os serviços que prestam à sociedade. Bom, primeiro é preciso dizer que temos que reconhecer um fato. O primeiro fato importante é que há cada vez uma grande utilização de tecnologias de informação e comunicação para a oferta de vários serviços.
Se nós olharmos, digamos, para o nosso país, estamos a falar neste momento de cerca de 7 milhões de pessoas que usam a internet diariamente, dentro do universo de cerca de 15 milhões de subscritores nós temos hoje em dia. Em segundo lugar, com a pandemia do Covid e com essas campanhas de fica em casa, fez com que as empresas, as instituições implementassem tecnologia de informação e comunicação para que as pessoas, a partir de casa, pudessem continuar a trabalhar ou pudessem continuar a fazer várias atividades de sua vida. Por exemplo, é possível estudar a partir de casa, é possível adquirir produtos a partir de casa, é possível comprar energia a partir de casa. Quer dizer que aquilo que se podia fazer fisicamente, agora está conectado a um dispositivo. Exatamente. Aquilo que eu precisava de ir para o local onde o serviço é fornecido para poder beneficiar do serviço, agora posso fazê-lo a partir de casa. Mas note que essa transição foi feita em muito curto espaço de tempo. Em um ano, a maior parte das instituições já tinham adotado formas de trabalho remoto. Mas, ao fazer isso, muitas vezes se faz sem olhar para os aspectos de cibersegurança. Então, aumentou-se o nível de vulnerabilidade. Primeiro, aumentou-se a quantidade de sistemas que estão online, ou seja, a exposição para serviços que são fornecidos remotamente, mas também, na mesma proporção, aumentou-se a vulnerabilidade. Por quê? Porque mesmo quando as instituições e empresas criam um perímetro de segurança, assumem que o atacante há de vir de fora e há de vir nos atacar aqui dentro. Então, cria-se dentro da rede interna níveis de proteção. Ora, isso não é compatível com o acesso remoto. Quando eu faço acesso a partir de casa, eu tenho que atravessar várias redes antes de chegar, digamos, na minha rede atual. Então, logo transferi a vulnerabilidade exterior para a rede interna, ou seja, eu torno-me vulnerável a partir disso. Então, primeiro, é preciso dizer o seguinte, que há uma grande utilização, uma grande evolução, mas isso não é acompanhado de implementação de medidas que permitem aumentar o nível de segurança. Esta falta de implementação, permita-me interromper, é devido à velocidade com que se mudou para a vida em formato remoto devido à pandemia, ou já antes da pandemia, a forma como as estratégias de proteção acompanham a evolução da internet ou do uso da massificação da internet já estava, de certa forma, reduzido em relação a... Primeiro é preciso dizer o seguinte, muitas vezes não há preocupações de segurança nas instituições. Portanto, há orçamento, por exemplo, para comprar computadores, há orçamento para comprar aplicações, há orçamento para comprar dispositivos, mas muitas vezes não há orçamento para comprar softwares ou dispositivos que aumentam a segurança, porque a segurança é vista muitas vezes não como um investimento, mas como um custo. Então, é preciso primeiro dizer o seguinte, que muitas organizações não tiveram, ao longo, digamos, de sua estratégia, preocupações de segurança. Se for a maior parte das instituições, vai ver que eles não têm políticas ou estratégias de segurança a nível interno. Não tem procedimentos de como usar as tecnologias de informação e comunicação de uma maneira segura. Isto é um lado. O outro lado é que esta evolução rápida faz com que a preocupação seja, sobretudo, em dar acesso remoto ou criar uma aplicação que pode ser utilizada a partir de um ponto remoto. E as preocupações de, ok, agora estamos a abrir a nossa empresa para ser acessível a partir do exterior, temos que também implementar mecanismos que nos garantam a segurança. Essa preocupação aparece muitas vezes em segundo lugar. Então, são as duas coisas, evolução de mudança e o fato de que muitas nações, instituições e pessoas não têm preocupação de segurança. Só para dar um exemplo muito pequeno, muitas vezes as pessoas quando recebem um SIM card, ele tem o PIN 000. Se for para uma sala com 100 pessoas e pedir o seu celular, já de ver que esse PIN aparece 000. Quer dizer logo que, apesar de que o celular já é entregue com algum mecanismo de proteção de segurança, muitas pessoas negligenciam e pensam, ok, o telefone é meu, o PIN é 000, então ninguém vai usar o meu telefone porque o telefone está sempre comigo. Esquece que o telefone pode ser perdido, pode ser roubado e que por isso é uma porta de entrada para acesso a muita informação de caráter individual que está no celular
ou até informação de serviço que está no celular. Então, o comportamento humano, muitas vezes, não está atento aos aspectos de segurança. Se pegarmos o cartão bancário, muitas pessoas vão receber o cartão bancário com um PIN que é entregue, até porque as instituições financeiras obrigam que quando introduzes o cartão pela primeira vez mudes o PIN, mas muitas vezes as pessoas vão escolher o PIN o mais fácil, mais simples, digamos, de adivinhar. Ou vai colocar a sua data de nascimento, ou o seu ano de nascimento, ou alguma informação relacionada com o nascimento do filho ou da esposa. Então, procuram colocar dados que dizem que, em primeiro lugar, é para ser fácil de se lembrar, mas esquecem-se que tudo aquilo que é fácil para eu me lembrar também pode ser fácil para quem quer me atacar se lembrar. Engenheiro, está a dizer que a maior fragilidade, mais do que institucional, do ponto de vista de mecanismos de proteção, é dos utilizadores. Sim. Primeiro, o que estou a dizer é importante assegurar que o subscritor que navega na internet ou o subscritor que usa as tecnologias de informação e comunicação não naufrague. Ou seja, temos que navegar e não naufragar na internet. E para fazer isso, quer dizer, temos que ter consciência, quando vamos para a internet, não vamos para um mundo de pessoas boas, todas boas. Vamos para um mundo que tem muitas pessoas boas, mas tem uma boa dose de pessoas más, pessoas que vão querer se aproveitar. Isto ao nível individual. Mas também ao nível de organizações temos que colocar mecanismos para assegurar que, mesmo quando a pessoa negligencia, ele é forçado a adotar certas medidas de segurança. E para isso é preciso educar as pessoas, é preciso termos políticas. Quando digo mesmo as pessoas negligenciam, se eu colocar como política que uma vez em cada 3 meses os utilizadores vão ser obrigados a mudar o password, porque aquele password vai expirar, então a pessoa não tem como, ele não pode reusar o mesmo password. Então, esta mudança frequente de passwords, embora às vezes pareça ser chato para as pessoas, ela acaba por incrementar as medidas de segurança para a organização. E esta educação tem que ser feita tanto para as pessoas de topo, portanto os gestores, assim como para os utilizadores, porque muitas vezes os gestores de topo também não têm consciência da necessidade de adotar medidas de segurança. Olham sempre para questões de passwords, de PINs, mudanças permanentes, adotar passwords mais seguros como sendo algo que é chato. E se não houver uma colaboração de todas as pessoas, tanto ao nível utilizador como ao nível, digamos, de gestão, não poderemos ter os níveis adequados de segurança. Muito bem. Engenheiro, existe em Moçambique o Ministério dos Transportes e Comunicações, que tem a componente de comunicações, a instituição à qual o INCM faz parte. Existe o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem em Moçambique responde pela segurança cibernética? Tem uma instituição, por exemplo, sou vítima de ataque, além dos mecanismos já conhecidos de procurar um técnico que vai me ajudar a proteger o meu sistema, do ponto de vista de Estado, responsabilização, a quem, portanto, eu recorro? Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, que cibersegurança é uma responsabilidade de todos. Não é responsabilidade de uma pessoa individual, de uma instituição individual. Só vamos conseguir ter nível de segurança elevado, para termos um ranking elevado, se todos nós tivermos consciência e implementar mecanismos para termos segurança. Agora, a pergunta de forma direta, a resposta à pergunta de forma direta, ao nível do governo, é o INTIC, que está no Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a entidade que é responsável por vamos coordenar todas as ações com vista a que o nosso país tenha níveis altos de cibersegurança. Mas a sua pergunta deriva de um fato. Como é que é feito o ataque? O ataque vem de onde? Vem da infraestrutura de comunicação. Quem que é responsável pela infraestrutura de comunicação é o Ministério dos Transportes e Comunicações. A entidade que é responsável por regular esse setor é o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Mas esses ataques destinam-se aonde? Aos computadores. Então, e redes de computadores. Quem que trata, digamos, de políticas ou de estratégias neste setor é o INTIC. Então, nós temos que ter uma colaboração tanto para quem regula e gera a infraestrutura de transmissão, como para quem, a entidade que regula e gera a parte que diríamos que é o destinatário disso. Mas, como disse,
Os ataques vão acontecer tanto nos assets públicos, no patrimônio do Estado, como também vão acontecer em patrimônio privado. Mas o fato de se atacar um patrimônio privado não torna o Estado mais seguro, porque este patrimônio privado pode ser um patrimônio crítico, um patrimônio que é usado por todas as pessoas. Por exemplo, se alguém atacar a infraestrutura da Vodacom, Vodacom é uma empresa privada, mas a Vodacom dá serviço a muitas pessoas. Se for atacado o M-Pesa, grande parte da nossa economia fica prejudicada. Então, apesar do M-Pesa, por exemplo, ser um asset privado, é um asset crítico e, como tal, como um patrimônio crítico, tem que ser protegido. Tem que haver, como estabelece a estratégia, obrigações destes tipos de infraestruturas críticas de estabelecerem níveis elevados de cibersegurança, porque o ataque a essas infraestruturas tem um impacto na economia. E uma economia só se torna competitiva se ela pode ser protegida. Se ela não é protegida, então perde a competitividade. Ainda bem que o engenheiro falou de economia. Vou puxar agora um exemplo que nos pode ajudar a elucidar para quem nos acompanha sobre a importância da cibersegurança. Nos últimos tempos já é muito normal ouvir falar sobre problemas como clonagem de cartões, os ataques cibernéticos na área financeira, o uso indevido de contas bancárias. As próprias instituições bancárias nacionais têm lançado alertas aos clientes sobre o fato de poderem receber e-mails que parecem ser de um banco, mas com a diferença de um ponto ou uma letra a mais, e o que está em jogo é o dinheiro das pessoas. Em Moçambique, quando se fala de ataques cibernéticos, podemos não tê-los na dimensão dos ataques cibernéticos a sistemas, como ouvimos falar de outros países, mas estes problemas relacionados a contas bancárias, a clonagem de cartões é uma realidade. Como é que se lida com um problema como este? Bom, primeiro é preciso dizer aqui que dos vários ataques de cibersegurança, os ataques mais comuns são 3. Estou a dizer que não haja mais, mas os mais comuns são 3. O primeiro é um ataque similar ao que está a dizer, quer dizer, que é o ataque que é chamado de phishing. Basicamente, o ataque de phishing é uma tentativa de engenharia social, ou convencer a pessoa a acreditar que está a lidar com uma pessoa genuína ou com um sistema genuíno, para a partir dali haver roubo de identidade. Ou roubar-se a informação, que depois é usado para fazer o ataque, ou roubar uma identidade que depois é usado para fazer o ataque. E muitas vezes essas pessoas vão personificar, por exemplo, uma página da internet, ou vão te enviar um conteúdo que contém um software, um código malicioso, e porque pensa que aquele conteúdo vem de alguém que o conhece, porque ele mudou a identidade, então a pessoa com quem se comunica facilmente dá informação. O meu primeiro conselho é: nunca acredite naquilo que parece ser muito bom. Ou seja, se alguém aparece a personificar que é do banco, está a pedir-lhe dados, não dê-lhe dados. Procure, se for o caso, ir para o banco e falar com alguém ali e perguntar ao seu gestor de conta se você solicitou esta informação. Muitas vezes vai ver que o banco vai dizer: olha, eu não solicito informações através do telefone ou eletronicamente. Isso não seria contrário às fintechs que os próprios bancos estão a promover, em que querem tornar os serviços mais digitais e garantir que as pessoas estejam menos nas instituições? Sim, nós queremos evolução, nós queremos que haja economia digital, queremos usar serviços a partir de pontos eletrônicos, mas temos que estar sempre atento que quando nós estamos a facilitar um determinado serviço, somos passíveis de sermos aproveitados para o mal. Se eu efetivamente olhar, por exemplo, para uma página da internet e ver que ela parece ser a página do banco A, e olhar claramente para o URL para ver se é mesmo o URL do banco, olhar para ver se aquele site é seguro, normalmente vai aparecer com uma chave que mostra que é seguro. Eu estiver convencido que estou a tratar com o banco, então posso ir. O que estou a dizer é: nunca devemos facilitar. Nós temos que estar constantemente alerta de que pode alguém querer nos atrapalhar. Este é o primeiro ataque. O segundo ataque que acontece, estou a falar dos ataques comuns,
é o ataque que é feito naquilo que nós chamamos de malware, ou software malicioso. Normalmente são os vírus, os trojans, etc., que são enviados normalmente para atacar e destruir a informação. O terceiro que nós temos, estou a falar dos 3 ataques comuns, é o ataque que nós chamamos de ransomware, em que basicamente o atacante o que faz aí é ter acesso à sua informação, encriptar a informação e dizer o seguinte: para eu poder desencriptar essa informação e te entregar, tens que pagar alguma coisa. E esses ataques, digamos, são feitos muitas vezes para patrimónios públicos, para empresas ou para hospitais, para vários tipos de instituições. Eles acontecem em Moçambique também? Vamos dizer, num tamanho grande que acontece nos outros países, ainda não aconteceram no nosso país. Mas não devemos, por isso, pensar que nós somos imunes a isso. Simplesmente, até agora, ninguém pensou em nos atacar, porque se quiséssemos atacar, nós estamos dentro da aldeia global e, como tal, somos passíveis de receber esse tipo de ataques. Mas a questão é, o que temos de fazer para estarmos preparados? Que era a questão que colocava. Primeiro, precisamos de educar o utilizador. Educar as pessoas. É importante a questão da educação sobre os perigos. Em segundo lugar, precisamos de ter políticas e estratégias implementadas dentro da organização. O que estou a dizer isso? É preciso dizer às pessoas o que é que se deve fazer dentro da rede, o que é que não se deve fazer. Eu posso dar como exemplo que eu não devo ir para um cybercafé e começar a usar um computador da instituição para fazer coisas, digamos, importantes. Porque estou a expor, digamos, estou a expor pessoalmente, mas também estou a expor, digamos, a empresa. Não devo, por exemplo, levar um flash que uso numa rede pública ou num computador público e levá-lo e introduzir para o computador da instituição sem passar por um antivírus. Porque claramente estou a expor também a organização. É um dos pontos, digamos, de fragilidade que estou a criar. Depois disso, nós temos que implementar coisas técnicas para garantir que o nosso nível de proteção é alto. Ou seja, temos que nas organizações termos antivírus nos computadores, termos firewalls, temos que fazer uma atualização permanente do software, estarmos atentos sempre que o fornecedor de um determinado aplicativo, ele cria uma nova versão, uma atualização, temos que baixar aquela atualização, porque as atualizações muitas vezes surgem para fechar nas vulnerabilidades que foram encontradas. Isso ajuda a reforçar a segurança. Quando nós não atualizamos, a primeira coisa que o atacante faz é verificar quais são as versões de software. Quando ele vê que você está a usar uma versão de software que tem uma vulnerabilidade conhecida, ele já tem a ferramenta que muitas vezes faz download da internet para penetrar. Portanto, para dizer, temos que manter os sistemas tecnologicamente eles protegidos. Mesmo tendo esta cadeia feita, nós temos que ter um plano de recuperação. Portanto, temos que ter um disaster recovery plan, porque algum dia vamos ser atacados e quando formos atacados temos que ser capazes de repor os sistemas. Portanto, é importante fazer isso. O que o governo até agora tem feito para proteger as pessoas? É já a questão que ia colocar, que gostava de associar a introdução que fez ao fato desta semana termos visto a ser noticiado e anunciado pelo Conselho de Ministros a aprovação da política e estratégia de segurança cibernética. Sei que são 12 instrumentos que estão há anos a serem trabalhados. Relacionado ao que o governo está a fazer, o que a aprovação desses 12 instrumentos vem mudar na nossa preparação para lidar com este tipo de problemas? Bom, primeiro, a aprovação desses instrumentos mostra que o governo está preocupado em querer elevar o nível de segurança do nosso país. Mostra que o governo tem consciência de que, como nação, nós não tivermos um elevado nível, digamos, de cibersegurança, estamos vulneráveis. Isso é importante. Mas o que esses instrumentos vão fazer? Primeiro, vão obrigar que todas as infraestruturas críticas tenham um certo nível de proteção, ou um certo nível de maturidade de cibersegurança. Então, podemos dizer o seguinte: todos aqueles que são donos de infraestruturas críticas, sejam eles Estado ou privados, terão que implementar essas medidas. Esse instrumento significa que serão criados certos setoriais, ou seja,
serão criados unidades de resposta a emergências informáticas setoriais, portanto, há de haver, por exemplo, uma unidade de resposta a incidentes informáticos do governo, há de haver para a área, digamos, do ensino e investigação, há de haver para a área de bancária, para a área de telecomunicações e para muitas outras áreas. E isso traz a resposta à sua pergunta. Quando tiveres um ataque, a quem vais contactar? Vais contactar ao teu CERT, ou seja, aquela unidade de resposta... Entidades setoriais. Setoriais, sim. Portanto, a área financeira, por exemplo, vai ter o seu CERT. Então, se um banco está sendo atacado, pelo menos contata o CERT terá peritos que vão lhe ajudar a recuperar. Primeiro, saber qual é a natureza do ataque, conter o ataque e depois recuperar do desastre. Muito bem. Doutora Américo Muxanga, este documento, essa estratégia, sei que, em primeiro lugar, foi trabalhada no então INCM, e um dos aspectos que mencionava como constatação, quando em 2016 começaram os trabalhos de preparação das estratégias, é que havia fraca capacidade institucional para lidar com os assuntos de cibersegurança e cibercrimes. É uma constatação de 2016, 2017, estamos em 2021. Esta fraqueza ainda é uma realidade nas nossas instituições, principalmente o Estado, que, como eu mencionava no princípio, é o prestador de serviços públicos. Um ataque a uma instituição do Estado, como o INSS, como o Instituto de Previdência Social, tem impacto sobre muita gente, muitas famílias. Sim. Em geral, a fraqueza se mantém. Em grande parte devido ao fato de demorarmos muito para aprovar a estratégia, que depois havia de desencadear medidas para a sua implementação. Mas quero, contudo, dizer que, apesar de não ter sido aprovada, digamos, a estratégia, por exemplo, em 2017, ou pouco tempo depois do início da sua preparação, as empresas e as instituições, quer do Estado assim como privadas, foram notando que cada vez estão a ter mais ataques e por isso foram fazendo alguma coisa para mitigar os ataques. Por exemplo, se olhar para a área financeira, só para dar, digamos, um exemplo, vai ver que antes, quando nós fazíamos uma transação financeira pela internet, não tínhamos obrigação de receber um código de confirmação por via telefônica. Mas a seguir a isso, a maior parte, digamos, dos bancos implementaram, digamos, esse mecanismo, que nos protege de alguma maneira, porque significa que se alguém se apossou da minha identidade e ele vai para o banco e tenta fazer uma transação, ele terá que ter naquele momento também o meu telefone para poder receber o código. Se ele não tiver o meu telefone, não vai receber o código que lhe permite confirmar a operação. Então, algumas instituições, algumas indústrias foram fazendo coisas para melhorar o seu nível, digamos, de segurança. Portanto, posso dizer o seguinte, de 2016 para hoje, alguma coisa aconteceu, mas não aconteceu no volume e na estatura daquilo que era esperado, que é aquilo que penso vai começar a acontecer agora com a aprovação desses instrumentos, porque daí todos já seremos obrigados a fazer. Já não será facultativo, mas será obrigatório. Muito bem. Doutora Américo Muxanga, temos 5 minutos para fechar a nossa entrevista. Não gostava que chegássemos ao fim sem colocar 2 aspectos importantes. O primeiro é que proteger o nosso país, as nossas instituições dos ataques cibernéticos implica investimento. O que é que significa um investimento para garantir que o nosso país esteja em lugares cimeiros dos rankings globais, do ponto de vista de maturidade, tal como fez referência? Eu digo isto porque vimos em várias outras políticas e estratégias que implicavam a criação de instituições, gabinetes específicos para lidar com certas matérias, mas que depois isto não andou por questões de investimento para a sua concretização. O investimento é alto, mas se nós não fizermos esse investimento, a fatura será ainda muito mais alta. É a coisa que posso dizer. Eu mesmo dizer o seguinte, porque o que é que precisamos de investir na defesa para defender o nosso país? Sabemos que é alto, o armamento custa muito dinheiro, mas se nós não investirmos na nossa defesa, pode nos acontecer o que está nos acontecer, digamos, em Cabo Delgado. Perdemos um negócio muito grande, ou pelo menos perdemos tempo num negócio grande como do petróleo, neste caso do gás, porque não investimos, digamos, na segurança. Então, o investimento é alto, mas tem que ser feito. Nenhuma nação pode ser competitiva e ter
e garantir a sua soberania se não investir na cibersegurança. A soberania já não é uma questão de fronteiras. Não é uma questão de fronteira e não é uma questão de armamento bélico. É agora uma questão de armamento eletrônico, armamento digital. Portanto, para dizer que hoje eu posso causar mais danos a um país através de um ataque cibernético do que através do ataque militar. Sobretudo porque para eu fazer o ataque cibernético, eu não preciso me deslocar para o país. A partir daqui, poderíamos estar a fazer um ataque de proporções grandes para uma nação qualquer que está a milhares de quilómetros de Moçambique. Na defesa, precisaria talvez trazer o armamento para cá, um avião para cá, etc. Então, para proteger a soberania do nosso país, precisamos de investir na cibersegurança. Não é uma questão de vontade, de opção, somos obrigados, porque se não fizermos isso, a nossa soberania está em risco. Muito bem. A terminar, a implementação de todos os aspectos que vêm mencionados na política e na estratégia implica também mexer em algumas questões legais para introduzir algumas obrigações que vão proteger o próprio utilizador. Claramente, porque, por exemplo, a proteção de dados é uma obrigação. Portanto, a partir da altura que nós dissermos que temos que elevar os níveis de segurança, por exemplo, numa empresa que contém dados importantes sobre uma determinada área de negócio, dados de pessoas, então ele será obrigado a implementar medidas para proteger aquela infraestrutura. Então, isto para dizer que sim, haverão normas que vão ser emanadas na sequência da aprovação desta política e estratégia para a proteção de dados ou até para obrigá-lo a fazer investimentos que garantam um certo nível de segurança. Porque quem tem uma infraestrutura crítica tem que pensar nos próximos anos, tem que ter um orçamento específico para garantir a segurança de dados. Muito bem. Estamos já a 2 minutos do nosso encerramento. Engenheiro Américo Muxanga, gostava que deixasse 3 mensagens fundamentais para quem nos acompanha na Mostec sobre como estar melhor protegido no espaço cibernético, desde as pessoas particulares até as instituições. Bom, primeira mensagem é preciso navegar na internet e não naufragar na internet. A segunda mensagem é que a internet e a cibersegurança são 2 coisas necessárias, quer para crescimento econômico de um lado, assim como para proteção econômica do outro lado. Número 3 a internet está aqui, não temos como fugir dela, vamos precisar dela porque só podemos ser competitivos se a internet existe. Se nós passamos da nossa economia para uma economia digital. Mas passar para a economia digital sem cibersegurança é como afundar-se, é como caminhar para um abismo. Bem, muito obrigado, engenheiro Américo Muxanga. Fica assim para trás este espaço de entrevista em que refletimos sobre a segurança cibernética e como está o nosso país no que toca à proteção dos utilizadores das tecnologias de informação e comunicação. Continua a acompanhar a Mostec, nós voltamos com mais painéis e mais entrevistas.